Olá, às 5 horas da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Desculpem, a garganta está ainda bastante afetada. Gravando, portanto, mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro, desconstruímos a Bíblia para depois reconstruir. Foi isso que nós fizemos. Então, para mostrar a vocês que, graças à nossa capacidade de desconstruir os erros, nós poderemos depois afirmar categórica e de maneira indubitável qual é o parágrafo, a narrativa e a crônica correta. Por isso eu creio na Bíblia. Entenderam? O método é, portanto, este. Primeiro, desconstruir. É encontrar as incoerências, os erros, as contradições, as adições, as colagens. Depois de encontrado isso, você pega esse material, retira e você vai ter, então, o texto na sua originalidade, na sua integralidade. Só assim você poderá saborear a Bíblia. Portanto, é necessário desconstruir como se fosse uma casa velha, para depois construir uma casa nova. O método é extremamente simples. Vemos no caso anterior, vimos com extrema facilidade que depois de termos gasto vários vídeos mostrando as incoerências do Antigo Testamento, principalmente em relação ao livro de Samuel, Josué e Reis, que esses livros não aparecem na Enciclopédia Judaica Resumida, escrita por Esdras, o Patife, porque não interessava a ele. Então, a listagem de livros que aparece aqui não inclui nem Reis, nem Samuel, nem Josué. Não interessava porque ele ia escrever esse livro aqui, que é uma antibíblia. Então, se ele admitisse a existência do livro dos Reis, de Josué e de Samuel, automaticamente ele não teria como escrever a antibíblia. Esse livro, a Mishnah, é a antibíblia, é o livro dos ateus, escrito por Esdras. Logicamente, para poder escrever este livro, que vai se multiplicar e vai se tornar 22 ou 23 volumes, que é o Talmud, seria impossível de ser escrito por Esdras se Esdras admitisse a existência de Samuel, Reis e Josué. Então, assim, nós vamos, pouco a pouco, garimpando a verdade e, por esse motivo, conseguimos reconstituir, recompor e poderemos fazê-lo com a Bíblia inteira. Arão é constituído do sumo sacerdote por Moisés. Vamos fazer a resenha. Esse é o texto. Tá? O texto que eu reconstituí é o seguinte: Arão é sumo sacerdote constituído por Moisés. Teocrata que governa tiranicamente, e quando um pequeno grupo se insurge contra ele, ele os aterroriza com seus poderes miraculosos, pois ele não é somente um grande mago, é mais do que isso. E aí, Arão tem Eleazar, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morrem, e fica Eleazar que sucede Arão. Eleazar tem um irmão, Itamar, que é mais novo. Itamar não aceita que Eleazar herde o sacerdócio aaronítico. Ele tem ciúmes, ele quer ser o herdeiro, mas não pode, a lei patriarcal não permite. O que é que Itamar faz? Se retira, vai até um local mais distante chamado Nob, e lá ele cria uma comunidade que ele tem autoridade para fazer, porque ele é consanguíneo de Arão, e como consanguíneo de Arão, ele é sacerdote. Agora, é ilícito. Então, vejam bem, nós vemos então a comunidade de Nob, fundada por Itamar, motivada pelos ciúmes e pela não aceitação da lei patriarcal. É uma comunidade legítima, porque é fundada por um descendente de Arão,
sacerdote, portanto, mas é ilícita porque ele não é o herdeiro, não é o primogênito. Uma coisa é ser legítima, outra coisa é ser lícita. Nob é legítima, porque é fundada por Itamar, mas é ilícita. Vejam como é simples reconstituir tudo. Itamar, então, vai, funda Nob, que é, portanto, ilícita, mas legítima, e agrega sacerdotes que não tem nada a ver com o sacerdócio judaico, ou seja, com os Habiru, os hebreus, e a comunidade se torna próspera. Depois de muitas pessoas se agregarem às comunidades, ela cresce e chega à quantidade de 85 pessoas, 85 sacerdotes. Naquela época, os sacerdotes casavam, os sacerdotes judeus casavam, até os apóstolos. Pedro tem sogra, logicamente tem esposa. Então, esses 85 sacerdotes, mais suas esposas, mais seus filhos e suas filhas, animais, jumento, todos serão mortos por Saul, conforme está na Bíblia, na sua fúria louca para se vingar de Davi, porque Aquimeleque e Abiatar, que eram os sacerdotes da comunidade de Nob, quando Saul chegou lá, tinham dado a Davi pão, víveres e proteção, né? Lugar para dormir, para descansar, comida, e ficou ali abrigado. Saul, furioso, mata Aquimeleque, que é filho de Aquitobe, e depois sai. Mais adiante ele se arrepende e manda Doeg, que é um assassino cruel, voltar e matar todos os sacerdotes de Nob. Só quem escapa é Abiatar, que é filho de Aquitobe. E aí, assim, nós temos o texto recomposto. Podemos lê-lo e acreditar no que está aí. Abiatar vai conseguir se fingir de morto. Quando Doeg mata todos os 85 sacerdotes da comunidade, ele é ferido mortalmente e ele tem a ideia de se fingir de morto. Então, quando o assassino e a sua quadrilha olham cômodo por cômodo e veem todo mundo morto, vão embora. Mas Abiatar ficou vivo. E ele dolorosamente vai procurar Davi, se arrastando, Deus sabe como, com aquele ferimento quase mortal, por um verdadeiro milagre, encontra Davi, conta Davi o acontecido, e Davi chora e diz: matei uma comunidade sacerdotal de 85 homens santos. Tenho em minhas mãos o sangue desses sacerdotes. E aí Abiatar diz: nada pode ser feito, mas eu te peço proteção. E Davi diz: ficarás comigo até o fim dos meus dias. E ficam. Os dois serão grandes amigos. E o velho sacerdote Abiatar só será deposto por Salomão quando ele percebe, Salomão, sucessor de Davi, quando ele percebe que a comunidade de Nob não era legítima. Isso é uma desculpa. No final das contas, ele encontra outro tipo de sacerdócio, que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, e com essa desculpa de que não era uma comunidade legítima, ele então aposenta Abiatar. Vocês veem que nós temos aí, desde a criação de Nob, quer dizer, desde Arão até a eliminação do último sacerdote da comunidade de Nob. O texto é esse texto é narrativo, é claro, é límpido, escoimado de todo erro. Então esse é o meu método, assim que eu faço, assim que eu ajo, e dessa maneira que eu vou ler a minha Bíblia, absolutamente correta, sem nenhum erro. E é isso que eu estou dizendo a vocês. Creio na Bíblia, mas depois de fazer todo esse trabalho, um trabalho de peneirar, um trabalho de joeirar, e aí saboreio a verdade que descobri garimpando. Estou dando a vocês, portanto, a minha metodologia, né? Então, hoje, viram como foi fácil fazer? Fiz isso no vídeo anterior detalhadamente. Aqui fiz um resumo. E assim eu posso reconstituir a Bíblia toda, se vida e tempo eu tivesse, né? Mas só faço aqueles episódios que me interessam. Nesse caso, foi a comunidade de Nob. Mas vamos fazer de Abraão hoje. Entretanto, antes disso, vamos agradecer.
fazer nosso agradecimento. Olha o dedinho, minha gente, quase ninguém está colocando lá o like, o gostei. Por favor, coloquem. Isso fará com que o YouTube ache que os meus vídeos estão sendo admirados, estão sendo aceitos e que vocês gostaram. É importante o dedinho. Quem quiser também ative o sino, porque vocês serão avisados assim que sair um vídeo novo. Primeiro. Segundo, o nosso grupo especial do Colégio do Mago Caldeus, que já é uma especialização desse curso, que se chama Projeto Caribu, já tem 14 membros. Então estamos crescendo, cada vez mais pessoas que veem esses vídeos curtos, no máximo 40 minutos, estou correndo. Então, querem saber mais detalhes, e aí vão se inscrever no Colégio do Mago Caldeus. Já disse, acabei de receber 2 pedidos, anteontem, e hoje às 10 horas da manhã, já terei a primeira aula com o 13º membro. Estamos, portanto, crescendo, graças a Deus, pouco a pouco. Mas gente de elite, gente de escola, né? Gente que quer saber a verdade, né? Não quer ficar vendo lorotas, não quer ficar viajando na fantasia, né? Não quer ser como Alice no País das Maravilhas. Estamos fazendo o nosso trabalho, graças a Deus sendo valorizados. Os nossos alunos não cessam de elogiar o que estão fazendo e estimular para que nós continuemos. Finalmente, os donativos e o material. Muita gente está pedindo material. Esses livros que eu apresento, os livros que eu cito, né, as frases que eu cito, me pedem o material e, mediante uma pequena doação, que é o próprio pedinte quem estabelece, eu mando o material e ele manda a doação. Não se esqueçam que vocês podem ter o material que eu cito aqui, mediante um pedido ao meu e-mail que está abaixo de qualquer vídeo. Professor, eu quero o livro As Origens da Cabala. Mandei já para 3. Esse livro é meu, é original, foi composto por mim. Professor, eu quero o livro Cabala Cristã. Eu mando. Quanto custa? Não custa nada. Vai custar o quê? O que você estabelecer. Leia o livro, veja o que você acha que custa e manda seu donativo. Você estabelece o preço. É esse o mecanismo. Então vocês têm direito a tudo aquilo que eu tiver, a toda a minha biblioteca. E não cobro. E os alunos do Mago Caldeus, a mesma coisa. R$100 é apenas uma taxa base. Mas você dará quanto você puder. Mais ou menos. Ontem teve uma menina que disse, se eu fosse me inscrever hoje, eu daria com todo gosto R$300. Eu falei, é muito. 100 é suficiente. E aí é a 14ª. Mas 300 está um preço bom, professor. Eu falei, mas então você depois chegará a essa conclusão. Por enquanto que você ainda não se matriculou, basta os R$100. Ela deu 200. Também já se matriculou, não teve ainda aula marcada. É assim que a gente funciona. Sabedoria não se vende, se compartilha. Então hoje vamos partir para Abraão. Abraão é o grande nome que nós vamos enfrentar agora nessa sequência de vídeos em que fizemos um parênteses. Depois de ter desconstruído a Bíblia, estamos reconstruindo. Esse é o único processo, o único método de você ter uma Bíblia que você possa ler com respeito, credibilidade, legitimidade, tendo narrativas, crônicas e a verdadeira camada mais próxima do original. Então, o que é que acontece? Diz uma lenda da tradição rabínica que quando uma criança judia completa 12 anos, o pai entrega-lhe uma Bíblia hebraica e diz, os capítulos de 1 a 11 não leia, só leia a partir do capítulo 12. Por quê? Porque os capítulos de 1 a 11 são exatamente o mito, puro e simplesmente o mito. Então a criança já sabe que, segundo as palavras do pai, a história dos judeus vai começar em Abraão. Gênesis 1 a 11 é mito. E o velho pai judeu diz ao filho, não leia, você não vai entender nada.
é melhor você já começar do capítulo 12, que é a nossa história, história do nosso povo. História do nosso povo é o que nós vamos ver aqui. Abraão realmente foi o iniciador da história do povo judeu. Esse é o assunto desse vídeo de hoje. A primeira coisa que nós vamos ver, vamos pegar a Bíblia Antiga e vamos perceber que Abraão, aqui, no início, então, Gênesis 1, é proibido para criança de 12 anos, assim que ela recebe a Bíblia. O pai diz, não leia isso. Nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Comece a partir de 12. Gênesis 12. Onde é que está o 12? Está aqui no cantinho aqui vermelho. Ó. 12. Que é a história do nosso povo. Vamos agora ver se realmente Abraão é a história do povo judeu. Mas vamos fazer o mesmo processo. Então, começamos dizendo que história, né? Segundo o rabino, segundo os rabinos, esse é o mito, é a lenda de que assim a criança é alertada para jamais ler Gênesis 1:11 e começar para 12. Vocação de Abraão, Gênesis 12. Yahvé disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a região que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoarei, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçarei quem te amaldiçoar. E por ti será abençoada todas as nações da terra. E Abraão partiu, como Yahvé lhe tinha ordenado, levando consigo Ló. Partindo de Harã, Abraão tinha 75 anos de idade. Tomou sua esposa Sarai, Ló, seu sobrinho, todos os bens que possuíam, as pessoas que tinham adquirido em Harã e partiram com destino à terra de Canaã. Começamos assim. Vamos ver aqui o que é que tem de verdade? Vamos ver o que é que tem aqui de verdade. Esqueci de pegar o livro. A Bíblia tem a razão. Minha gente, Abraão jamais partiu de Ur dos caldeus para Harã por ordem de Deus. Então ali nós já temos um erro. Já vamos ver que no mapa, que eu já mostrei muitas vezes a vocês aqui, que é um mapa precioso, verdadeiro, nós vamos ver aqui que a cidade de Ur está aqui, em francês, porque a enciclopédia Ur dos caldeus, acima Babilônia, aqui Acádia, aqui Assíria. Então aqui nós temos a Assíria, o grande império assírio-babilônico está aqui. Aqui nós temos a Síria, aqui nós temos Acádia, aqui nós temos Babilônia, aqui nós temos Suméria, e na Suméria nós temos Ur dos caldeus. Acontece que, se você for ler a Bíblia no original, Abraão diz, acabei de ler, não partiu de Ur dos caldeus, mas de Harã. Querem que eu releia? Vou reler. Vou reler o pedacinho. Então vejam. Abraão morava em Ur dos caldeus, mas ele sai de Harã. Essa é a história. Vou repetir só esse pedacinho. Abraão partiu como Yahvé lhe tinha ordenado e levou consigo Ló. Ao partir de Harã, Abraão tinha 75 anos de idade. De Harã, não de Ur. Então, mas Abraão morava em Ur dos caldeus. E a história conta que Abraão saiu de Ur dos caldeus para a Palestina. Então aqui já temos a primeira merda. Mas aqui, como eu não estou desconstruindo, vou agora recompor. Na verdade, a ideia de sair, a família morava em Ur, então Ur era a cidade universitária. Então, na Pentápole, ou seja, nesse mapa, maravilhosamente, eu vou usar o tempo todo, neste mapa, nós temos a Caldeia e nós temos a Suméria. Então, caldeus, sumérios. Sumérios são
vão se misturar com os caldeus, com os acádios e formar os caldeus. E aqui nós temos 5 cidades: Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Vou repetir: Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Essas 5 cidades são as cidades sumérias especializadas. E a cidade de Ur, dada como pátria de Abraão, é a cidade universitária. Portanto, não esqueci de pegar o livro A Bíblia Disse a Verdade, do Dr. Charles Marston, né? Então ele mostra que Abraão morava numa casa de 2 andares, a arqueologia recompôs, numa cidade belíssima, cujo Deus era o Deus da sabedoria Ninurta. Logo, Abraão não era, como muita gente pensa, um pastor de ovelhas, analfabeto, que vai sair de Ur, onde ele cuidava dos rebanhos do pai e da família, e vai sair peregrinando para a Palestina. Ao contrário, agora vou dar a vocês a verdade. Escoimados os erros, já vimos que Ur existe ali na Caldeia. E, na verdade, é de Ur, é em Ur que começa tudo. Mas quem é que sai de Ur? É o pai de Abraão, Terac. Se a gente voltar um pouquinho, o texto que nós vimos, tá vendo? Ó? Eu peguei de 12, vamos voltar para o 11? Vamos voltar para o 11. Então, aqui nós vamos ver aqui. Esta é a geração de Tarec. Tarec gerou Abraão, Nacor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu antes de seu pai, Taré, na sua terra natal, Ur dos Caldeus. Então, quem morava em Ur dos Caldeus? Taré, pai de Abraão, general do exército pessoal, mercenário provavelmente, né? E morava ali. Então, a ordem de partir dada por Deus a Abraão, por Javé, não é de Ur dos Caldeus, é de Harã. Então, na minha Bíblia, anotem aí no seu caderninho, nós vamos dizer que quem decidiu sair de Ur dos Caldeus não foi Abraão. Não foi em Ur dos Caldeus que Javé mandou Abraão sair. Foi de Harã. E por quê? Porque Taré era um militar e vendo que os semitas, né, ameaçavam os pacíficos sumérios, ele, sendo militar, antecipa a invasão que vai acontecer, porque os acádios descem das montanhas, matam praticamente todos os sumérios, e Abraão e Terac já não estão. Então aqui está a verdade. Escrevam a Bíblia correta, então, segundo o professor Marlanf. A cidade de Ur é uma cidade universitária, pertencente a Pentápole, quer dizer, 5 cidades, e Taré, ou Terac, pai de Abraão, mora ali. É uma cidade universitária. Taré mora ali porque ele é guarda pessoal, ele é capitão da guarda pessoal do governador de Ur. Mas para ele, Ur não tem valor nenhum, porque ele é um militar. E para o militar, a cultura não tem importância. Mas Abraão não. Abraão frequenta, diz o professor, faltou o livro, a Bíblia disse a verdade, que pena. Abraão, nós temos provas pelas descobertas arqueológicas que Abraão fazia raiz quadrada, Abraão fazia cálculos, que era alfabetizado, altamente alfabetizado. A cultura de Abraão seria equivalente hoje, segundo provas arqueológicas, a de um universitário. Por quê? Porque Ur era a cidade universitária. Mas quem decide sair de lá? Taré. Então, o erro está aí. Vamos reconstituir a Bíblia certa. Vamos fazer a Bíblia do professor Marlanf. Então, Ur dos Caldeus, origem de tudo, não é o lugar onde Deus diz a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela.
embora Ur seja a terra de Abraão, aliás, não há prova de que ele nasceu lá. Aqui a Bíblia diz que ele morava lá, mas é a terra onde ele já está com a família. Terac, Nacor, Harã. E então, quem decide sair de Ur é Terac, mercenário que pertence à guarda pessoal do governador de Ur, que não se sente bem numa cidade porque ele é devoto de Sim, deus da lua, enquanto que o deus de Ur oh meu Deus, acabei de dizer, agora esqueci, mas virá. Então veja, o pai de Abraão, Terac, tem uma devoção especial com um deus chamado Sim, na Suméria. Sim, S-I-N. E esse Sim é deus da lua. Esse é um dos motivos pelo qual ele vai deixar Ur. Ninurta é o deus de Ur. Cada cidade tinha o seu deus. Abraão não está se incomodando, porque ele é intelectual, ele quer estudar, está na cidade. As tabuinhas, não se esqueçam, cuneiformes, encontradas pela arqueologia, comprovam o que é que na época de Abraão, um estudante de Ur estudava. Incrível! Raiz quadrada, raiz cúbica, cálculos matemáticos complicadíssimos. Abraão tinha uma cultura invejável, equivalente hoje a um universitário de grande gabarito. Portanto, esse homem vai se submeter a ir para o deserto, morar em tendas e abandonar toda essa cultura. Mas essa cultura fica com ele e vai permitir a ele fazer tudo aquilo que ele vai fazer no seu percurso até a Palestina. Entenderam agora? Então vamos reconstituir. Abraão mora em Ur com a sua família, porque seu pai tem um emprego que é da nobilidade, lhe concede caracteres nobres. A casa tem 2 ou 3 andares, inclusive banheiro como o nosso, um sistema absolutamente higienizado, é um casarão e a família mora ali. A casa está desenhada, infelizmente não estou com o livro à Bíblia, isso é verdade, é reconstituída pela arqueologia, é uma casa moderna, com 3 andares, 2 ou 3 andares, com toda a comodidade que um rico, nobre era capaz de ter. Este é o Ur dos Caldeus, esta é a casa de Abraão, onde ele morava com sua família. Mas Terac tem 2 problemas. Tem 3 filhos. Esses 3 filhos, está no capítulo 11, versículo 27 do livro dos Gênesis. Portanto, você tem que, não começa com Abraão, 12. Começa com 11, 27. Logo, a ideia dos rabinos, não leia Gênesis 1 a 11, está errada. O começo está aqui em 11. Então, na Bíblia do professor Marlanf, a gente vai ter que começar por 11. É no Gênesis 11. A Bíblia é velha, então vai ser difícil. Mas é no capítulo 11, está vendo aqui no cantinho, ó, 11, que vai começar a história de Abraão. E quem é que vai decidir sair de Ur dos Caldeus? Terac, pai de Abraão, mercenário que protegia o governador da cidade de Ur. E por que Terac vai sair? Ele tem 2 motivos. O primeiro é porque o Deus adorado em Ur é Ninurta, Deus da sabedoria, que competia com Enki. Eram os 2 deuses sábios. Então há uma briga, uma competição dentro do panteão sumério. Quem é mais sábio, Ninurta ou Enki? E então Abraão não está nem ligando para ir, porque o que ele quer é estudar. E ele está numa cidade universitária. Essa é a verdade narrativa. Eu estou dando a vocês a Bíblia verdadeira, o mais próximo possível do original. E Abraão faz todo o seu curso superior na cidade de Ur dos Caldeus, onde o deus é Ninurta, que compete com Enki. Os adoradores de Enki acham que Enki é o deus da sabedoria. E os adoradores de Ninurta adoram Ninurta porque acham que Ninurta é o deus da sabedoria. Os 2 deuses são antípodas e competem. Pois é, nessa cidade, Ur dos Caldeus, o deus protetor é Ninurta. E Abraão está bem à vontade. Mas Terac não está. Porque ele está adorando um deus que ele não acredita. Então ele tem um motivo.
sair de Ur dos Caldeus para ir para outra cidade, que vai se chamar Harã. E é em Harã que Abraão recebe de Deus o chamado para sair. Acabei de ler, ó. A partir de Harã, Abraão tinha 75 anos de idade, quando Javé lhe falou, e disse, sai da tua terra e da sua parentela. Logo, não é de Ur dos Caldeus. Quem decide sair de Ur, por causa do perigo da invasão dos acádios, que ele vê, terá que ver pelas montanhas, que a cidade de Ur está cercada pelos acádios, que são rapinantes, e ele, como bom militar, percebe que quem ficar vai ser morto. Ele reúne a família, ó, perna para que te quero, vai para o norte. Isaías diz, Harã é a cabeça de Damasco, então ele vai para o norte. Ora, se a ordem de Deus fosse para Abraão e para a Palestina, seria uma linha reta, uma diagonal de Ur até a Palestina. Vamos mostrar no mapa? Vamos mostrar no mapa. Seria um percurso completamente diferente, minha gente. Completamente diferente. Então aqui, ó, aqui nós temos o mapa da Palestina. E aqui nós temos a cidade de Ur. Ur. Se Abraão tivesse recebido a ordem de Javé de sair de Ur dos Caldeus para a Palestina, ele sairia daqui em linha reta. Acontece que não é isso que sucede. Acontece que daqui de Ur, Nippur, Bossipa, Uruk, Lagash, não tem, Harã. Aqui não tem Harã, mas é no norte. É no norte, ou seja, Terak sai de Ur, vai para o norte, e daqui é que que Abraão recebe a ordem para vir para a Palestina. Não faz sentido. Não faz sentido. Se Abraão tivesse recebido em Ur dos Caldeus a ordem de Deus para vir para a Palestina, viria em linha reta. As trilhas eram múltiplas. E ele poderia fazer isso facilmente, mas não é Abraão que recebe a ordem de Deus em Ur. Não é em Ur dos Caldeus que ele recebe. Quem decide é o pai, Terak. E decide por quê? Porque ele sabe que quem ficar em Ur dos Caldeus vai morrer. Porque os acádios são guerreiros atrozes, cometem atrocidades, são rapinantes. E ele então abandona o cargo e vai com a família para o norte, na direção da Cádia. Infelizmente não tem aqui no mapa a cidade de Harã, mas o texto diz que ele vai para Harã. Aqui tem Kish, tem Nippur, mas não tem Harã. Então viram como é que a gente consegue fazer as coisas? Então vejam, vou repetir. Se Abraão tivesse recebido de Javé a ordem de sair de Ur dos Caldeus para a Palestina, ele faria isso em linha reta, porque havia várias caravanas que faziam isso aqui. Era muito mais perto. Mas ele vai para cima, para o norte, porque não é ele que recebe a ordem. Quem recebe a ordem quem decide por razões estratégicas religiosas é Terak. Escreva na sua Bíblia e tenha o prazer de ler a Bíblia completa, certa, narrativa, uma crônica. E então Terak, vendo o perigo pelas montanhas que cercam a cidade de Ur dos Caldeus, os acádios, e ele deduz que logo eles descerão, porque Ur é uma cidade pacífica, lá só tem estudantes universitários, vai ser fácil tomar essa cidade e todos vão ser mortos. Terak pega a família, reúne tudo, todos os seus bens e vai para Harã, lá em cima no norte, perto de Damasco, portanto, lá para o norte. Não é, portanto, de Ur dos Caldeus que Abraão recebe a ordem de Javé de ir para a terra que eu te mostrarei. Anotem isso e vamos agora ler a Bíblia correta. Entenderam? Então, no capítulo 11 do Gênesis, que você vai encontrar a saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Não é ordem de Javé. É uma razão dupla do seu pai Terak, que vê que quem ficar naquela cidade vai ser morto.
porque os acádios são rapinantes e são guerreiros temíveis. Segundo, ele como militar avalia o risco e percebe: a força militar de Ur não será capaz de deter os acádios. Não será mesmo. Ur será destruída. Ele tinha toda a razão. Segundo motivo, em Ur adorava-se o deus Ninurta, que para Abraão era o deus que ele queria adorar. Para ele tanto faria Enki como Ninurta, que eram os dois deuses que protegiam os sábios, e ele está numa cidade onde o deus da sabedoria Ninurta é quem é o protetor, quem é adorado, e ele está à vontade. Ele é politeísta, ele é idólatra. Até aí, Javé não fala com ele. Aliás, não é Javé, é El Shaddai. A Javé foi um acréscimo, foi alguma mãozinha que alterou. Então está errado dizer: Javé disse a Abraão, sai da tua terra e te mostrarei. Não é Javé. A palavra Javé deve ser tirada. El Shaddai é o Deus de Abraão. E quem vai dizer a Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, é El Shaddai. Corrijam. Estou dizendo a vocês como é que é a minha Bíblia. É assim que eu faço. Por isso eu sou crente. Porque tenho inteligência. Eu creio e sei. Então, Abraão não tem a menor ideia e a menor intenção de sair de Ur dos Caldeus. Não é Javé que manda ele sair. É Terac, pelo perigo e pela insatisfação de estar numa cidade onde se adora um Deus que ele não tem nenhuma sintonia. Ele vai para Arã, cujo Deus é Sim, o Deus da lua. Esses são os dois motivos. Então, não tem nada a ver com a ordem de Deus. Abraão aí é idólatra, está satisfeito adorando Ninurta e tem uma educação que equivale a de um acadêmico hoje muitíssimo bem educado, fazendo raiz quadrada, cúbica, cálculos matemáticos incríveis. Até aí, Deus não aparece na história. Aí, por esse motivo, terá que vai para Arã, para fugir do ataque dos acádios, que vão destruir Ur. E lá em Arã, aí sim, morre o filho mais velho de Terac, e Terac decide não sair. E aí sim, em Arã, como está no texto, agora vamos ao 12, vamos sair do 11 e vamos ao 12, e agora sim. E aí, partindo de Arã, Abraão tinha 75 anos de idade, portanto é em Arã. E leva ao seu sobrinho todos os seus bens que possuíam e o que tinha adquirido em Arã, e partiram com destino à terra de Canaã. Portanto, é de Arã que Abraão parte e não de Ur. Viu como era fácil reconstituir? Agora vocês estão mais perto do texto original. É essa metodologia. E então, Yahvé disse a Abraão: não, Abraão não conhecia Yahvé. É El Shaddai. O Deus é El. Não é Javé. Abraão não conhecia Javé. Então adulteraram o texto. Mas graças a essas adulterações é que nós vamos poder reconstituir, percebendo que Javé só vai aparecer na terra dos arameus, quando Moisés, Abraão, Isaac, Jacó vai ter 12 filhos, desses 12 filhos vai ter Jacó vai para o Egito, e lá tem José, e José traz a tribo toda para o Egito. Ou seja, vamos devagarzinho, mas estou mostrando a vocês como é fácil, usando essa metodologia, reconstituir a Bíblia. O mais próximo possível do original, sem computador, sem programas especiais. E aí, vamos encontrar o Deus El, que é o Deus dos semitas, com o nome sempre adjetivado: El Shaddai, El Kai, El Gibor, El Elyon. E aí estamos agora no caminho certo. Então, vamos recomeçar.
de Ur dos Caldeus, Abraão vai para Harã, porque Teraque assim decide, seu pai. Em Harã morre o filho de Teraque e ele perde o tesão de viajar. Ele pretendia ir a Canaã, mas era ele, Teraque, não é Deus. E aí Abraão tende a ficar, porque para ele agora já tem a educação suficiente. Agora ele já tem a sabedoria que ele desejava. Mas aí sim, aí aparece o Deus El Shaddai. El é o Deus universal dos semitas. Nós vamos encontrar na enciclopédia. Acho que é nessa mesmo. Nós vamos encontrar aqui mitologia semítica. E na mitologia dos semitas, nós vamos encontrar o Deus El. Vamos ver se eu encontro rapidamente. Temos pouco tempo, já passamos do tempo. Então vamos deixar para o outro. Então nós vamos ver aqui que o Deus El é o Deus dos semitas. E então não é Javé. Risquem Javé do texto de vocês. Tirem esse nome. Abraão não conheceu Javé. Então, estudando aqui mitologia dos semitas, nós vamos ver que o Deus ao qual Abraão obedece é El Shaddai. Encontrei. Mitologia dos semitas. E aqui nesse capítulo, Mitologia dos Semitas, vou marcar para depois não perder, nós vamos ver em francês. O Deus El, Le Dieu El. Está em francês, mas vocês conseguem ver. Ó. Le Dieu El. Está dito assim: o panteão de Ugarite é presidido por El, cujo nome é comum a todos os falantes da língua semita, significando Deus por excelência. Seu título de touro lhe confere uma pujança e um poder irresistível. Ele é o pai dos deuses inumeráveis, o pai dos homens também, o criador de todas as coisas. É um velho que é chamado o ancião dos anos, dos dias, como está em Daniel. E será o Deus de Israel recebido nas visões de Daniel. Esse é o título que Daniel lhe dá, o ancião dos dias. O velho El, com a barba cheia, sabedoria infinita e toda bondade. Esse é o Deus de Abraão. Não é Javé. E eu poderia ir adiante, mas não precisa. Aqui nós temos a descrição de quem é El. Vamos continuar a partir daqui no próximo capítulo, que é o próximo vídeo. E aí estamos construindo a Bíblia do professor Marlanf. Verdadeira, narrativa, escoimada, todas as mentiras, incoerências e incongruências. Esse é o meu método para poder degustar a narrativa verdadeira, coerente, lídima, sem excrescências. Assim eu posso ler um texto que, se não é o original, chega o mais próximo possível. E não fiz programa de computador para isso, usei apenas o cérebro e os grandes autores que me cercam aqui. Estou cercado de livros. Pensei em usar vários, trouxe todos, mas esqueci até de trazer o livro do professor Charles Marston, onde mostra a reconstituição da casa de Taré. A arqueologia reconstruiu 2 ou 3 andares, a casa moderníssima. Moderníssima. Então Abraão vivia, era um nobre, vivia de uma maneira muito, muito folgada, porque o seu pai era membro da guarda pessoal do governador de Ur. Tá claro, então? Então, no próximo, vamos deixar mais claro. Mas já fica aqui. A ordem de Deus de Abraão sair da terra dos seus pais e da sua parentela não é de Ur dos Caldeus que ele recebe. É de Harã, ao norte, perto de Damasco. E quem é que decide sair de Ur? Teraque. Por 2 motivos. Porque lá
ele não adora o Deus Sim, não é permitido, o Deus da cidade é Ninurta, e segundo, porque ele, como militar, vê as montanhas cheias de acádios prontos para cair sobre a cidade. Essa é a verdade, essa é a narrativa pura e verdadeira. Podem copiar, que vocês estarão lendo a Bíblia como ela foi escrita, o mais próximo possível. A Bíblia do professor Marlamp. Pronto, vou parar aqui. Tem aqui uma porção de livros que eu não vou usar, não vou poder usar. A gente sempre traz mais livros do que é possível, do que é necessário, mas aí está a verdade. Temos que regredir até o capítulo 11 para começar a história de Abraão. Então, muito obrigado. Se não deram seu like, deem seu like e vamos continuar reconstruindo a Bíblia. Primeiro foi preciso desconstruir, agora estou reconstruindo. Por isso, essa série é Creio na Bíblia Sagrada. Até o próximo.